A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela editora Betel, essa semana trazendo a lição 2, Ordenança para participar da Ceia do Senhor. Eu não sei se é coincidência, mas essa aula aqui na minha igreja vai cair exatamente num dia de ceia, tá? Aqui na revista, ela está prevista para o dia 14 de abril. A nossa revista está demais, falando sobre as ordenanças bíblicas. São 13, né? Antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para que você deixe o like. Isso ajuda bastante o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. É só isso, vamos em frente, porque tem muita coisa para falar. A lição 2 vai falar sobre a ceia, ordenança para participar da ceia do Senhor. Aqui no texto áureo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. O texto de 1 Coríntios ele é um fragmento de uma das duas cartas que Paulo enviou à igreja de Corinto. Tá? A igreja de Corinto era uma igreja, muito embora não parecesse, muito problemática. Tinha problemas de doutrinas, tinha a divisão e dissensão entre os irmãos da igreja, questão de moralidade e também as pessoas que estavam se convertendo ao evangelho, mas ainda não estavam se abstendo das antigas práticas, tá? A gente vai ver que é muito interessante o texto de 1 Coríntios, porque é o texto lido em todas as ceias, né? Todas as ceias esse texto é lido e ali ele dá detalhes minuciosos de como foi a última ceia com Jesus Cristo e com seus apóstolos ali. Muito embora a gente encontre na Bíblia outros versículos falando sobre a ceia, a gente vai ver que ele é bem minucioso na carta de Paulo aos Coríntios, né? E Paulo foi um cara que não andou com Jesus, da mesma forma que Lucas e Marcos, né? Que são dois evangelhos que também tratam sobre o assunto, mas são duas pessoas que não caminharam com Cristo. Lucas veio depois e Marcos também veio depois, praticamente assistente pessoal de Pedro. Mas nós temos Mateus e João, que andaram sim com Cristo e estiveram ali presentes, e também falam um pouquinho sobre a ceia, tá? Mais à frente aqui, a verdade aplicada diz o seguinte: a ceia do Senhor aponta para a continuidade da nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Então vamos começar aqui com que eu posso dizer aqui uma enquete. Uma enquete não, vamos começar com uma polêmica. A ceia é apenas para os batizados? Eu vou fazer essa pergunta, mas eu já vou dar a resposta em seguida, tá? Por que tem igreja que dá ceia para todo mundo, outras só para quem é batizado? Existe algum embasamento bíblico para isso? Na verdade, não existe uma regra que torne necessário o batismo para a ceia. Mas o batismo ele é uma chancela oficial de que você agora é cristão, está nos caminhos do Senhor, tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, é como se você tivesse ali uma autorização para cear. É como se você verdadeiramente tivesse se tornado cristão e agora, através da ceia do Senhor, vai ter ali a sua comunhão de maneira oficial, tá? O objetivo da lição diz o seguinte: mostrar os direcionamentos da ceia do Senhor, ressaltar a importância da ceia do Senhor para o cristão e falar sobre a relevância da ceia do Senhor para a igreja. Fez referência a 1 Coríntios 11, 23 ao 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse é o tradicional texto que é lido em toda a ceia, tá certo? Aqui na introdução diz o seguinte: estudaremos na presente lição sobre a ceia do Senhor, destacando o momento da instituição pelo Senhor Jesus, a relevância da observação por parte da Igreja e alguns preciosos ensinamentos e sua significância, conforme encontramos na Escritura. Na aula anterior a gente falou do batismo, falamos aqui agora também no começo da revista. O batismo, ele funciona como uma chancela, é como se você dissesse publicamente: olha, morri para o mundo, serei ressuscitado em Cristo, agora não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E aí, a partir dessa primeira ordenança, vem a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, que fala sobre comunhão, e é a nossa segunda ordenança dentro desse estudo do trimestre. Primeiro ponto, os direcionamentos da ceia do Senhor. Paulo nos dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor, sem ignorar os seus envolvimentos em suas implicações, pois não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio, frio e sem emoção, mas algo espiritual e repleto de significados de alta relevância. Ele disse que recebeu do Senhor e passa a nos ensinar. A ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação. Olha que interessante. Antes, tem muita coisa aqui para a gente falar. Eu quero falar uma coisa muito interessante. Ele disse que recebeu do Senhor e passa a nos ensinar. Vamos supor que Paulo tivesse ali alguns detalhes, né, de como foi a ceia, né, por Pedro, ou alguém que estivesse ali por João, alguém que estivesse ali na ceia, ou mesmo por Lucas e Mateus, através dos seus escritos depois, ou pela tradição oral, né, porque isso era passado adiante. Paulo ainda assim não teria informações tão minuciosas com as quais ele descreve na primeira carta. E aí ele fala: o que eu recebi do Senhor. Paulo era um cara extremamente espiritual. A Bíblia não diz, mas fazendo uma rápida conjectura, não é muito difícil se imaginar que Deus possa ter dado uma visão para ele de como foi a ceia. Paulo era pertinho ali de Jesus. Era um perseguidor árduo de cristão, mas depois da sua conversão, foi um dos maiores replicadores do evangelho em toda a Europa, tá? Aqui fala sobre participar da ceia do Senhor sem ignorar os seus envolvimentos e implicações, porque não é um ato frio. O batismo, a gente faz o batismo uma única vez, mas a ceia a gente vai ver que a gente faz com uma certa regularidade, com uma certa frequência, que isso tem um significado e talvez, por que não, seja, dentre as cerimônias realizadas na igreja, o ápice, né? Porque a ceia do Senhor, ela aponta para a ressurreição. 1.1. Direciona para Jesus no passado. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tenham memória, recordem-se, lembrem-se. Isso tem grande significado. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O seu corpo dilacerado. Tudo isso por vossa causa. Por amar vocês, precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. Quem deveria estar lá éramos nós, mas ele pagou a dívida em nosso lugar. Vamos lá, vamos falar primeiro do texto. Este é o cálice do Novo Testamento. O cálice ali não existe um efeito simbólico no cálice, que ele não é só uma taça de vinho. Mas você lembra quando Jesus vai orar no Getsemane, ele fala com o Senhor ali: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Então, o cálice ali naquele momento, ele está falando sobre a ira de Deus que viria sobre ele, né? Então, esse cálice do Novo Testamento é como se ele falasse: olha, esse cálice é o cumprimento de uma promessa, são cumprimentos de profecia. Eu vim para dar a minha vida em favor da de vocês, para que vocês possam ressuscitar em mim,
né? E o Novo Testamento, o que é um testamento? Testamento é a última vontade de quem morre. Você só se torna herdeiro se alguém que está acima de você morrer. Por exemplo, você tem o seu pai lá, sua mãe, eles têm grandes posses. Aí um deles vem a falecer. Se ele deixou um testamento ali, se eles têm muitos filhos, né? Ele vai deixar, olha, pro fulano eu deixo a casa, pro ciclano eu deixo o carro. Assim funciona o testamento. É um documento, é uma ordem daquela pessoa para que aquilo seja executado ao término da vida daquela pessoa. O Novo Testamento de Cristo é isso. Apesar da morte, após a morte de Cristo, todo aquele que nele crê e for batizado será ressuscitado naquele grande dia. Tá certo? 1.2. Direcionamento para Jesus no presente. Fazer isso todas as vezes que beberdes. Estamos fazendo isso hoje para aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Ele. Estamos vivendo um novo pacto feito por Jesus. O texto de Mateus 26 ao 28, não dá margem para dizermos que Cristo afirmou que o pão era literalmente seu corpo e que o vinho era literalmente seu sangue. Trata-se de uma linguagem figurada que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível o ato da cruz do Calvário. Ele ressuscitou, isto é, ele está vivo e habita em nós. Olha que interessante. Apesar do ato simbólico de tomar o vinho e comer o pão, ali ele estava dizendo que aquele que beber deste cálice e comer deste pão, do meu corpo, terá vida eterna. Por quê? Porque seremos ressuscitados. A comunhão que se faz em torno da ceia, em torno dessa prática, é para nos lembrarmos que Jesus foi para a cruz para pagar uma conta que nem eu e nem você teríamos como pagar. O sacrifício de vida foi feito na cruz em favor de todo aquele que nele crê. Então, muitas pessoas confundem, falam assim, não, mas isso é só para o crente, é só para o judeu. Não, todo aquele que nele crê. Então, é necessário a crença, né? Na semana passada a gente falou a questão do batismo, por causa do texto que fala todo aquele que nele crê e for batizado, mas aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele sequer deve ter ceado. Que dirá batizado, né? Mas ele reconheceu Cristo nos momentos finais da vida dele. Ele falou, olha, você é o Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele fala ainda hoje. Então, quer dizer, a gente sabe que, muito embora seja uma ordenança, seja um ato, mas quem salva é Deus. Ele salva do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser e quando ele quiser, tá certo? A gente não pode desprezar essa soberania. E aí, quando ressuscitarmos, naquele grande dia, passamos por vários problemas hoje. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais. Mas o texto de Apocalipse 21 fala que ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá mais. Vamos morrer? Alguns sim, né? A Bíblia fala que alguns não morrerão, serão transladados, né? Mas grande parte de nós, muito provavelmente, irá morrer. E aí, ressuscitado com Cristo. 1.3 fala sobre direciona para o Jesus do futuro, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O futuro aponta para a volta de Jesus. Ele brevemente voltará. A igreja não pode se calar. Deve sempre anunciar que ele nos amou, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus, Pai, e intercede por nós. A ressurreição de Cristo é que nos deu graça e nos deu vida abundante. Agora, aguardamos a bem-aventurada esperança, o glorioso dia, quando cearemos com o Salvador no reino de seu Pai. Olha que interessante. Jesus vai voltar, né? Ele ceou ali com seus apóstolos, partiu, mas deixou dentro dessa cerimônia a seguinte fala: anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciamos a morte de Cristo dentro das ceias, porque ele morreu e ressuscitou, mas ele virá para resgatar a sua igreja. E em breve cearemos nas bodas do Senhor.
Então, esse direcionamento do futuro, todas as vezes que a gente participa de uma ceia, que a gente faz uma ceia, a gente precisa lembrar isso, isso precisa estar muito latente na nossa cabeça. Cristo vai voltar, Cristo vai resgatar a sua igreja e estaremos juntos no céu, ceando nas bodas do Cordeiro. Segundo ponto, falamos sobre a ceia, agora vamos falar sobre a importância da ceia para o cristão como membro, tá? Diz o seguinte: a ceia do Senhor é algo sagrado de que não se pode participar com irreverência. É preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença, falta de conhecimento do seu real significado, de boa consciência dos pecados cometidos que precisam de perdão. Muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fossem mais crentes do que os outros. A comunhão envolve santidade, mas também humildade. O que a gente precisa entender aqui? Se a ceia não pode ser feita de qualquer forma, participar da ceia também não pode ser feito de qualquer forma, né? É um dos motivos pelo qual o protestante ele só batiza depois de uma certa idade, porque você precisa entender qual é aquele contexto que você está inserido. É por isso que nós não batizamos crianças. A gente apresenta, mas a gente não batiza, porque o batismo é uma confissão. Então, se você não tiver o entendimento do que é o batismo, como você vai se batizar? E a ceia não está muito longe disso, não. Para participar da ceia, você tem que entender que somos pecadores, é o primeiro ponto, mas que por reconhecimento e por abandono desses pecados, participamos para ter comunhão com a igreja e com Cristo, tá? Não é porque você participa que você é melhor do que o seu irmão que não está participando por algum motivo, ou que ainda não é batizado, né? Na verdade, isso é uma possibilidade que o Senhor nos deu de ter comunhão com Ele e com a igreja. 2.1. A importância de examinar a si mesmo. A chamada é para nos examinarmos e não outros. Fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção. É necessário ter uma consciência sadia para nos examinar. A consciência é o maior tribunal que existe. O fórum é o nosso interior. Quando esse tribunal se corrompe ou fica cauterizado, não acusa mais nada. A consciência foi dada a todo ser humano para julgar entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o fiel e o infiel, o verdadeiro e o falso. Paulo dá instruções a Timóteo, seu filho na fé. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Esse texto é fortíssimo. Por quê? Primeiro a gente aceita Cristo. E aí a gente começa a ter uma certa dificuldade na caminhada, porque a gente vai precisar se abster de determinadas coisas para que cumpra-se aquele chamado. Aí então nos batizamos, fazemos a nossa profissão pública de fé e dizemos que estamos morrendo, mas vamos nascer com Cristo. Somos novas criaturas e agora o Senhor habita dentro de nós. E aí, quando a gente participa de uma ceia, é necessário uma autoavaliação, porque não é o pastor que vai te avaliar, não é a sua mulher, não é o seu pai, não é o seu chefe. É você fazer uma autoavaliação, com base em toda aquela sua bagagem cristã que agora você tem. Você precisa analisar se, segundo a palavra, você é um pecador, não é um pecador, pode participar da ceia ou não. É algo que você, na sua própria balança de moralidade, que o Espírito Santo te concede, vai se examinar se você pode ou não ter comunhão com a igreja, né? E aí aqui, esse texto que ele fala para Timóteo, ele fala conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Por quê? Porque tem muitas pessoas que transformaram a Santa Ceia num ritual qualquer. Olha, uma vez por mês vai ter a ceia, eu vou lá, tomo meu cálicezinho, como meu pão e amém, tive comunhão com a igreja, mas sequer se avaliam. Ou sabendo que há uma problemática dentro do processo de avaliação, algum pecado, alguma coisa que ele não consegue se libertar porque não quer se abster, isso é varrido para baixo. E aí a gente vai ver mais à frente os problemas que isso geram,
tanto na igreja quanto na vida do cristão. 2.2 diz o seguinte: a importância de julgar a si mesmo. A chamada é para julgar a nós mesmos e não os outros. Não espere ser julgado por ninguém. Se antecipe e peça perdão. Lute para melhorar você e não achar defeito nos outros. Julgar com a palavra de Deus e não pelo que acha a sociedade ou o que é politicamente certo. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós, para evitar a própria condenação. Quem toma indignamente não está discernindo o corpo do Senhor. Assim, se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi para nos purificar de todo o pecado. Se a pessoa não valoriza esse sangue derramado, é como se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados. A morte dele não teria significado espiritual e salvífico. A gente está falando aqui da importância da Santa Ceia e ela tem uma importância muito grande. Essa comunhão que se tem com Cristo e com a igreja é quando a gente faz uma avaliação interna, uma avaliação minuciosa e vê, segundo o nosso entendimento, se nós estamos aptos a participar disso. Se nós estamos sendo o tipo de cristão que o Senhor quer que nós sejamos. Se o nosso chamado está sendo executado, se estamos frutificando. Então, assim, pecar, todo mundo peca. Se você acha que você vai ser batizado e não vai pecar nunca mais, você está enganado. É a coisa mais comum que vai acontecer. Se você acha que vai ser batizado e vai depois tomar sua ceia e nunca mais vai pecar, não vai, porque a sua carne, ela milita contra o espírito enquanto você estiver vivo. Agora, nós precisamos nos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e nos afastar do mal e pecando, tentar consertar aquele erro. Provérbios 28:13 fala que quem confessa e abandona o pecado alcança a misericórdia. A gente só vai alcançar a misericórdia do Senhor confessando a Ele nossos pecados e abandonando as práticas de quando ainda não éramos salvos. Certo? 2.3. A importância de corrigir a si mesmo, diz o seguinte, o texto: a chamada é para consertar a nós mesmos e não os outros. Não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritualmente. Tome a decisão ainda hoje. A causa de muitas enfermidades entre os cristãos recai sobre a falta de se corrigir, porque são conhecedores da verdade. Precisamos consertar o nosso altar, vida espiritual com Deus. A comunhão com Deus nos faz crentes saudáveis, que andam de cabeças erguidas e não têm do que se envergonhar. Corrigir para não ser, preciso ser repreendido pelo Senhor. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo e perder a nossa alma. Então, o que acontece? Quando você tem a oportunidade de ceiar e não ceia, você está deixando de ter comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Sempre que possível, tome sua ceia. Tenha comunhão com a igreja. Agora, existe um outro problema. Um problema maior que é ceiar de maneira indigna. Porque o texto diz que quem come e bebe o pão e o vinho, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o teor do que é uma santa ceia. Então, assim, é muito problemático. Eu posso dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do ferro, né? Quando a gente não tem o ferro na quantidade certa no nosso corpo, a gente tem anemia, né? E aí a gente precisa comer um feijão, uma beterraba, coisas que coloquem o nosso nível de ferro ali dentro do aceitável. Por outro lado, se a gente tem ferro em excesso, a gente começa a ter outras anomalias. Hemocromatose, né? É o nome que se dá ao excesso de ferro no nosso organismo, e isso pode gerar inclusive ferrugem no corpo. Então, a ceia não é muito diferente disso. Ela é para nossa salvação, ela é uma ordenança, mas existe um problema em ceiar não discernindo que aquilo é algo importante, que somos pecadores e que precisamos daquilo ali, lembrando que Cristo virá. Então, existe um preparo para a ceia durante o tempo que antecede, questão de pecado, questão de confissão, de falar com seu irmão, um problema. Então você precisa consertar a sua vida, né? No que a sua alma te lembrar, no que o Espírito Santo lhe convir,
que você precisa estar ok para poder ter comunhão com a igreja. Às vezes a gente tem problemas até com os irmãos da própria igreja e queremos cear, queremos fazer parte daquilo. Mas se a nossa relação horizontal, né, a relação com nossos irmãos não está boa, como é que a gente vai ter a vertical? A verdade é essa, pense nisso. Terceiro ponto, a relevância da ceia para a igreja. Então, falamos a importância da ceia para o cristão, falamos o que é a ceia do Senhor e agora vamos falar sobre a importância da ceia para a igreja, é o que diz aqui o terceiro ponto. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Nenhuma outra festa pode se comparar a essa. Nada pode ser maior do que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. É a maior vitória da igreja. Sem a ressurreição, não teria significado algum a ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante, um Deus vivo e presente conosco. Precisamos valorizar mais o dia da ceia e não a realizar de uma forma atordoada. Tudo que se fizer nesse dia deve ser voltado para a ceia do Senhor. Os hinos cantados, a palavra ministrada, a disponibilização maior do tempo para a solenidade. O que está sendo dito aqui é o seguinte: o dia da ceia não é um culto de domingo, não é um culto público, não é um culto de campanha, não é um culto de doutrina, muito embora haja muita doutrina nos cultos de ceia, mas é um dia onde é voltada a percepção para o sacrifício que Cristo fez na cruz em favor da minha e da sua vida. Então, toda a rotina a ser desempenhada ali, ela precisa ser especial, né? Nas igrejas como a nossa, que é a Assembleia, quem é diácono sabe, você vem com a gravatinha vermelha, né? Então você tem uma vestimenta diferente, a pregação ela é voltada para isso, os louvores, né? Canta-se muito alvo mais que a neve, e outros louvores como Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então é um culto, é uma cerimônia, vamos dizer assim, voltada para esse epicentro, para que a gente possa fazer em memória de Cristo e lembrando que ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Então é uma cerimônia temática, né? E é como dito aqui, a maior festa na igreja é a ceia. 3.1. A comunhão da igreja. A igreja precisa estar junta, em harmonia, em paz e participando da comunhão. Viver em comum, participar das mesmas coisas, ter unidade no espírito. Você participa da comunhão vertical com o cabeça, Jesus, mas precisa participar da comunhão horizontal com o corpo. Não se pode estar em comunhão vertical se não estiver em comunhão horizontal com os nossos irmãos. Não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro. A igreja é um corpo, no corpo há vários membros. A igreja se reúne, não fica isolada. A Assembleia de Deus gosta de falar que o lema dela é unidade, hierarquia e disciplina. Então, quando se fala de unidade, a igreja tem que ser uma. A igreja precisa andar numa direção. A igreja precisa ter a harmonia. A igreja precisa estar de mãos dadas. A igreja precisa se comunicar, precisa ajudar o próximo, precisa estar junto com ele. Então, não tem por que dentro das igrejas terem panelas. Você se dá melhor com um irmão do que com outro. Até pode por uma questão de afinidade, mas é preciso haver o respeito, é preciso haver paz, é preciso amar os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão chegando, os mais novos, que às vezes não têm tanta bagagem quanto a nossa. Eles precisam ser bem recebidos, né? Porque são tão ovelhas quanto a gente que já tem um tempinho de igreja. 3.2. A perseverança da igreja. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A igreja não pode desistir, não pode recuar, não pode parar. A igreja precisa continuar fazendo a sua parte e não renunciar à constância. A ceia deve ter uma regularidade. Não nos é dado o direito de participar quando bem queremos ou quando for conveniente para nós. Só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança é a alma dos vitoriosos. A ceia não é um carimbo, a ceia não é um ticket, a ceia não é uma reunião mensal. A ceia é um momento onde celebramos a morte
e o retorno de Cristo, e a ressurreição de Cristo, né? Bem como o seu retorno também, que vai vir nos buscar. Mas eu não posso participar da ceia quando eu quero. Esse domingo eu não vou para Santa Ceia, domingo que vem eu vou. Eu vou no outro dia quando der, agora eu estou muito ocupado. É uma agenda extremamente importante na vida do cristão. Ter comunhão com Cristo e ter comunhão com a igreja. É preciso ter constância, né? A gente sabe que tudo na nossa vida depende disso. Quando a gente entra na academia, talvez com a saúde não tão boa quanto deveria, com os quilinhos a mais, a gente só passa a ter resultado se nós formos constantes, né? Na igreja não é diferente. A gente precisa ser constante na nossa vida cristã, na nossa caminhada, mas também constante nos momentos de comunhão com a igreja, e a ceia é um deles. 3.3. A esperança da igreja. A igreja tem expectativa no que Jesus falou. Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. A igreja precisa conservar a esperança na promessa que Jesus fez de voltar e nos buscar para a grande ceia junto com o Pai. Esta é a maior esperança do crente em Jesus, um dia morar com ele na glória. A ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. A nossa esperança está em Cristo. Ele é o caminho, o único caminho até Deus. Não adianta, você pode procurar aí em outras religiões, em outros deuses, em outras denominações. Não tem como. Jesus é o único caminho. Só através dele podemos chegar ao Pai. Ele partiu, ele esteve com os apóstolos, ali fez maravilhas e prodígios, operou milagres, salvou pessoas, ceiou com seus apóstolos e partiu para sua glória. Ficou algum tempinho ali com eles, mas foi para a casa do Pai, está sentado à direita de Deus Pai. Em breve virá para tomar a sua igreja. E ali cearemos na boda do Cordeiro. A nossa esperança é essa. Cristo vai vir nos buscar e ressuscitaremos com ele. Certo? Meus amigos, ficamos por aqui. Encerramos mais uma ordenança da nossa revista. Semana que vem estaremos juntos novamente. Queria pedir mais uma vez para que você deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda pra caramba. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu agradeço pela paciência e também pela sua audiência. Obrigado por tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.